Olá, gente! Vamos para mais uma aula e como vocês podem observar, a gente já está na aula 6 e o nosso tema de hoje é reprodução sexuada e assexuada em animais. Desde a antiguidade, a gente sabe que características como a cor dos nossos olhos, formato dos lábios, cor dos cabelos, formatos das orelhas, tudo isso está relacionado a características transmitidas de pais para filhos, ou seja, são características hereditárias. Só que, depois de vários estudos, descobriu-se que a hereditariedade está relacionada a unidades fornecidas por ambos. Então, o pai e a mãe vão fornecer determinadas unidades para seus filhos. E essas unidades, elas são chamadas de genes. Só que fatores ambientais, eles também podem interferir no desenvolvimento do organismo. Então, muitas vezes, podem modificar a característica de um organismo, como, por exemplo, tem pessoas que nascem com a cor dos olhos diferente, faltando um dedo, tudo isso a gente chama de mutação. Então, foram fatores ambientais que favoreceram para isso acontecer. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de mutações. As mutações, quando acontecem, ela pode modificar a informação registrada no gene. E nessa primeira imagem a gente pode ver um exemplo de mutação. Ó. O gato, ele nasceu com um olho verde e o outro azul. Tudo bem, isso é normal. Só que existem outros dois tipos de mutações que eles podem ser prejudiciais e tem outros que podem ser benéficas, pode servir para aquele organismo. Quando essa mutação ela é prejudicial, ela pode inviabilizar o funcionamento saudável do corpo e levar o organismo à morte. Então, eu trouxe aí o exemplo da tartaruga, né? Vocês podem observar, ela tem duas cabeças. Isso pode levar essa tartaruga à morte, porque por ela ter duas cabeças, não significa que ela vai ter dois órgãos, vai ser um órgão para as duas cabeças. Então, aí vai inviabilizar e levar esse organismo à morte. Já o outro exemplo, que eu trouxe aí um exemplo de um pernilongo, estou dando exemplo assim, né? Um pernilongo. Imagina que esse pernilongo, ele nasceu e ele é resistente a determinado inseticida. Isso vai favorecer a sobrevivência dele. Então, você pode jogar um inseticida que for ali, todos os irmãos dele, a família dele vai morrer, mas ele não, porque ele é resistente. Então, isso aí é uma mutação benéfica. A reprodução sexuada dos animais ocorre basicamente como ocorre no ser humano. Então, ela envolve células especiais, os gametas, que são as células reprodutivas. Um novo indivíduo ele é gerado a partir de um gameta masculino, que a gente chama de espermatozoide, que vocês já devem ter ouvido falar, e de um gameta feminino, que a gente chama de óvulo. Os comportamentos animais de acasalamento são muito variados, então existem muitas formas de acasalamento dos animais. E aí, na reprodução sexuada, eu trouxe dois exemplos de fertilização, que é a fertilização interna e a externa. Há espécies em que os espermatozoides são depositados pelo macho no interior do corpo da fêmea. Quando acontece isso, a gente chama de fertilização interna, porque o macho ele depositou o espermatozoide dele dentro do corpo da fêmea. Quando acontece de o macho depositar o espermatozoide fora do corpo da fêmea, aí a gente está falando de fertilização externa. Aí eu trouxe dois exemplos, né? Então, no primeiro exemplo, a gente tem a fertilização interna, que ocorre aí nas tartarugas, e no outro exemplo, o sapo, né? De fertilização externa. Ele está depositando aí seus óvulos, seus espermatozoides fora do corpo da fêmea. Então, isso aí é uma fertilização externa. Como os espermatozoides e óvulos são células muito delicadas, que podem se desidratar muito rápido, ou seja, perder água muito rápido. No sapo, por exemplo, esses animais eles depositam esses espermatozoides na água, já para ele não se desidratar muito rápido. Então, geralmente a fertilização externa ela ocorre dentro da água.
Com relação ao desenvolvimento do zigoto, a gente vai ter animais ovíparos, vivíparos e ovovíparos. Os animais ovíparos são aqueles que põem ovos, então galinha é um exemplo, pato também é um outro exemplo de animais ovíparos, e aí eu trouxe exemplo de um pintinho. A gente tem animais vivíparos, que é aqueles que possuem útero e placenta, então o animal ou ser humano, por exemplo, né, é gerado dentro do útero e da placenta. Então aí eu trouxe como exemplo o cachorrinho. Nós seres humanos também somos vivíparos, tá? E ovovíparos são as fêmeas que produzem os ovos em seu interior, ou seja, os ovos eles estão no interior do corpo da fêmea. Então tá aí o exemplo do tubarão. Então o tubarão ele não deposita ovo na água e nem tem útero e placenta. Então ele é um animal ovovíparo. Agora, falando um pouquinho da reprodução assexuada em animais, né? A gente já falou da reprodução sexuada, a gente agora vai falar da reprodução assexuada. Eu trouxe dois exemplos de reprodução assexuada em animais, que é o brotamento e a regeneração. O brotamento, a gente pode citar como exemplo a esponja, que eu trouxe aí na imagem, inclusive a gente estudou isso ano passado, não é verdade? Tem também hidras, hidras também faz reprodução por brotamento, que é quando o indivíduo está lá adulto, ele vai formar um broto ali do lado e esse broto ele vai se soltar e vai formar um novo indivíduo. Isso se chama o tipo de reprodução brotamento. O outro exemplo é a regeneração, que é quando eu trouxe, por exemplo, o exemplo da estrela do mar. Então, ela tem algumas perninhas, não é verdade? Então, uma dessas perninhas elas vão se soltar e vão se regenerar, formando uma nova estrela do mar. Ah, mas essa partezinha que se soltou, ela se forma de novo? Forma de novo, porque a estrela do mar ela tem a capacidade de se regenerar. E assim a gente finaliza mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Fiquem bem e em casa.